vão comunicar alguma coisa? Não? Então, nós resolvemos continuar a apresentação, em vez de dar um intervalo, né? Porque daí a gente acaba dispersando. E eu acho que também para sobrar um tempo para questões que vocês queiram, inclusive, fazer aproveitando a presença da professora Marilda, porque eu mesmo, né, estou por aqui, a gente pode prever outros espaços para discussões mais regionais e tal, né? Eu acho que ficaria bom assim. Então, a gente pensou de fazer dar essa continuidade e parece que tem alguma coisinha de algum lanchinho e tal que a gente faria então após essa apresentação, então, né? Porque a professora Marilda também retorna hoje, né? Bom, bom, como eu até anunciei um pouquinho antes, a gente não conseguiu, não tivemos assim um tempo de fazer uma revisão para essa tarde de hoje, né? Essa é a síntese do nosso relatório regional, mas acabaram ficando muitos slides, né? Então nós vamos devagar, ao contrário, nós vamos passar muito rápido algumas desses slides, ok? Bom, gente, como a Marilda já contou como foi toda a estrutura, e eu também acho que a gente não corre muito risco de acelerar um pouco, por conta de que o relatório nacional, ele reflete, realmente ele expressa o que aconteceu nos grupos, né? O que diferenciou um pouco foi em relação à primeira fase, que era a questão dos dados levantados, né? Grosso modo, eu posso dizer para vocês assim que algumas diferenças também que a gente sentia nas reuniões entre as colegas, entre as coordenadoras, tem a ver um pouco com a particularidade de algumas situações, né? Se era escola indígena, se era escola de assentamento, se era... Mas, de um modo geral, falando de escolas públicas, né, a gente não tem grandes particularidades. Talvez a nossa maior é exatamente na primeira fase que nós trabalhamos com o estado da arte por região, e a nossa aqui ficou com uma determinada temática, tá? Então, vou pedir para a Joelci me auxiliar. A Joelci, que está aqui, é doutoranda nossa aqui do Programa em Educação. A Joelci, aliás, a equipe como um todo da pesquisa, né, teve algumas mudanças durante o processo. Foi muito tempo, foi um trabalho extremamente, assim, desafiador, prazeroso, mas desafiador, né? Porque nós tínhamos a coordenação em Cuiabá, a parte da coordenação financeira, enfim, né? Que pagava os bolsistas e tudo. E nós tínhamos a coordenação, vamos dizer assim, científica, pedagógica da equipe da qual a Marilda já apresentou, né? Que é a professora Marilene, ela, a Ângela e mais outros dois colegas que eu nunca lembro o nome deles, porque não são, a gente está mais com os professores das universidades, né? Mas, enfim, esses 5 colegas, né? E nós também formamos em todas essas 10 universidades, a gente formou, como a Marilda disse, uma equipe com 5 profissionais. A orientação inicial era que esses profissionais fossem bastante diferenciados, né, em termos de formação, da área de humanas, da área de psicologia, da área de pedagogia, do direito e do serviço social. Nós aqui em Campo Grande fizemos o convite quando eu fui, né, enfim, indicada para ser a coordenadora aqui da região. Nós fizemos o convite para colegas de outras áreas, mas não tivemos assim um retorno suficiente. Nós aqui na Federal nós não temos o curso de serviço social, né? E como era para ser formada a equipe aqui da própria universidade, então nós fizemos uma opção, né? No início até nós tínhamos uma colega das ciências sociais, a professora Priscila, mas que ela teve que se retirar porque estava fazendo doutorado, enfim, todo mundo que
essa alteração da equipe se deu sempre por alguma justificativa, né, séria, importante, mas enfim. Então, nossa equipe ficou formada por pedagogos e psicólogos e uma historiadora, que é a professora Vivina, né? Então, nós tínhamos a professora Vivina, da História. Essa equipe que eu estou falando é a que finalizou junto comigo, né? Nós tivemos outras pessoas, como eu já anunciei, da professora Priscila, das Ciências Sociais. A professora Vivina, da História, a professora Zaira, que está até aqui presente, que eu agradeço a presença, né, Zaira? Da Psicologia, tá? A professora Célia, que é da Pedagogia, a professora Michelene, também da Pedagogia, né? E assim, e nós. Bom, a nossa equipe, eu lembro que nas reuniões nacional eu brigava muito, assim, porque a nossa equipe era grande, porque nós não pegamos só os alunos de PIBIC, né? Todos os meus mestrandos, de certa forma, doutorandos, meus, da Zaira, né? E quem não tinha ainda, que não estava na pós-graduação, tinha seus alunos de graduação, independente de serem alunos de PIBIC ou não. Então, nós tivemos uma equipe bastante grande, o que foi muito bom, né? Foi trabalhoso demais, mas foi muito bom. Foi a primeira vez, eu comentei isso com a Marilda, que a gente teve um trabalho né, muito desafiador nesse sentido. Uma equipe muito grande, né? Só de secretária nós trocamos 2 vezes, né, Gelsi? 3 com você, 4 com você. 4 com a Gelsi. Porque era um trabalho muito grande, né? E aí a Gelsi permaneceu e assumiu, porque daí então ela já estava, né, entrando como doutoranda. Porque é muito difícil a gente manter esse ritmo e essa questão toda. Gente, foi um trabalho, eu sei que tem muita aluna aqui, tem gente que não é da academia, né? Mas, de qualquer maneira, eu sei que quem está aqui é porque tem essa vontade, ou já participou, ou tem essa vontade de trabalhar com grupos de pesquisa e de trabalho. Eu costumo dizer que o que une a gente é trabalho, né? É projeto, né? É claro que também muita gente junta sempre também é bastante complicado, mas é isso que nos faz realmente crescer, né? Como grupo, como coletivo. Então, eu não sei dizer agora exatamente quantos éramos, não sei se tem aqui essa informação, mas eu acho que cada grupo desse tinha de 5 a 10 colaboradores, né? Mais ou menos. Então, era um grupo muito grande. E sempre nós fizemos questão de manter sempre o contato, né, com o Conselho Regional. A Norma participou da pesquisa, né, ela fez, o nome dela consta lá na relação, e mesmo de várias dessas atividades que a gente desenvolveu. Bom, então temos aqui, ela até colocou aqui isso na equipe gestora, aqui tem o nome de todos, então, que eu não lembrava, né? A professora Sumaia, que é a nossa colega de Cuiabá, que fez todo o gerenciamento administrativo da pesquisa, né? Bastante complicado. Bom, pode passar. Quando nós... aqui eu acho que está mais no geral, né? Isso então já começa aqui, um pouco aquilo que a Marilda falou, é que nós ficamos com o primeiro item da primeira fase da pesquisa, que era o estado da arte, raça, etnia e terra. Nós quem? Foi assim, gente, por regiões, vocês viram a hora que a Marilda apresentou, cada região, você não tinha pesquisadores para dar conta de todos os estados. Eu lembro sempre os colegas do Nordeste reclamavam, mas nós somos muitos estados no Nordeste para 2 pesquisadores, né? Tanto é que eles tiveram ajuda da equipe também nacional e tal. Aqui eu fiquei com Goiás e Mato Grosso do Sul, e a professora Sumaia, lá de Mato Grosso, ficou com do Distrito Federal em Mato Grosso, né? Então, olha, aquilo que a Marilda estava dizendo, né? Diversidade sexual e gênero, deficiências, né? Inclusão, exclusão e fracasso escolar, as temáticas emergentes, onde estavam incluídas todas essas que estão aí, né? E álcool e drogas. Nós ficamos com a primeira, raça, etnia e terra, né? Bom, pode passar um pouquinho.
Então, esse foi a primeira fase da pesquisa documental. Não vou ler, então, agora aqui de cada um, mas estão aqui. Esse nome aqui é da primeira fase da pesquisa, onde a professora Ana Lúcia Finóquio e a professora Ana Maria faziam parte, né? Eu acho que desde o começo mesmo, que permaneceu até o final, foi eu, a Zari e a Michelene, né? Porque a Vivina entrou no lugar da professora Ana Maria e a Célia entrou no lugar da professora Ana Lúcia, né? Bom, e aí como é que a gente era composta? Sempre nós tivemos bolsistas pesquisadoras, né? E tivemos os pesquisadores voluntários, que era assim chamado, que eram os mestrandos, né? E a Norma como representante do Conselho Regional. Bom, aí pode passar, por favor. Bom, então esse tema, né, que ficou para nós, na verdade, esse tema, nessa primeira fase, a divisão era outra, né? Na segunda fase, nós fizemos a divisão por estado, né? Nesse momento, só trabalhamos eu e a Sumaia, né, com a mesma temática, tá? Terra, etnia e raça, né? Nós fizemos uma pequena divisão aqui de subtemáticas, né? Fronteiras e águas ficou com elas, né? E nós com assentamentos indígenas e pantaneiros. Bom, a nossa divisão maior, na verdade, acabou que nós ficamos com águas também, né? Porque a nossa divisão nessa organização... Gente, isso é muito interessante, porque o estado da arte é aquilo que a gente ensina desse tamanhinho, né, para vocês fazerem como alunos, principalmente, quando vão fazer suas dissertações, suas teses, suas pesquisas, enfim, né? Agora, vocês imaginam isso, né, a extensão, isso foi uma coisa assim monumental, né? Porque você estender esse inventário, né, a nível nacional, por temas, foi muita coisa. Então, hoje eu dizia, o que é um verdadeiro estado da arte? Foi isso que nós fizemos. Porque nós trabalhamos com teses e dissertações, capítulos de livros e livros, documentos oficiais governamentais e projetos e relatórios de extensão e pesquisa a nível nacional. A UFMT, com esse mesmo tema, ficou com relatórios e documentos de secretarias estaduais e municipais e nacional, artigos e periódicos, centros de pesquisa e pesquisa no terceiro setor. Então, foi extremamente abrangente, né? O que a gente realmente pôde ir atrás, a gente foi. E trabalhoso. Eu lembro, o grupo, acho que foi da Zaira, que trabalhou com relatórios, porque a gente não tem essa... No Brasil, a gente tem uma dificuldade com banco de dados, né? Então, descobrir relatórios de extensão, de pesquisa, mesmo documentos que não sejam aqueles oficiais disponibilizados nos sites, foi assim muito trabalhoso. Eu lembro que teve um grupo que ficou mandando correspondência para as universidades, pedindo relatórios de pesquisa, de extensão, né? Então, foi assim extremamente trabalhoso, né? Eu queria só... Pode passar assim um pouquinho? Então, aqui é o que aconteceu com essa pesquisa, o resultado dessa primeira fase para nós, né? Então, isso é um outro lance, que eu acho que isso aqui é uma aula para um outro momento com mais tempo, né? Mas, na verdade, olha a definição dos descritores, a quantidade de descritores que nós trabalhamos. Hoje também conversávamos com um aluno, um mestrando, né? Às vezes eles entram com 2 descritores e dizem para a gente: professora, eu não achei nada, não tem nada sobre esse assunto, o meu é original, né? E não é verdade. Existe hoje, é muito difícil a gente dizer que tem algum tema que não foi trabalhado. É como é que a gente entra com ele, né? Então, aqui, olha a quantidade de descritores que nós fomos combinando para inserir nos bancos de dados, né? Bom, as produções inventariadas, então, as nossas, foram essas, né? 40 dissertações inventariadas, ou seja, aquelas relacionadas com o nosso tema, né? O documento oficial governamental 18, tese 15,
projeto e relatório de extensão em pesquisa 16, livros completo 10 e capítulo de livro 1. O nosso tema era um tema bastante específico, né? Quando a gente jogava violência ali, aparecia tanta coisa. Não, mas nosso foco era terra, etnia, né? Então, isso aí, na verdade, acabava definindo muito, né? Mas nós encontramos uma quantidade interessante. Pode ser, né? Então, aqui é de outra forma, né? 39% lá na dissertação, né? O maior número de produção encontrada. As formas de expressão de preconceito e violência, né? E a frequência. Aí é complicado, né? Se for as temáticas, as subtemáticas que foram aparecendo, né? O não reconhecimento cultural, discriminação, exclusão, por aí vai, né? Cada uma delas a gente tinha uma discussão feita no relatório sobre cada uma delas, né? Bom, então assim, esse material eu acho riquíssimo. Eu já falei para a Marilda, eu acho que isso aí a gente tem que criar, talvez até um banco. A gente tem muita expectativa que com essa apresentação lá em março, né, que a gente possa desencadear, como estava previsto, né, a formação de grupos, de núcleos no Brasil afora, para que a gente possa, porque sozinha, Marilda, é complicado, né? Então, a gente formar alguns núcleos assim que a gente possa desencadear propostas, né, de trabalhos de operacionalização disso, né? Bom, a pesquisa de campo, eu queria aproveitar e dizer, as coisas não funcionaram muito assim, né, gente? É muito bonito ver aqui. Primeiro a pesquisa de campo e nós acabamos. Tudo era muito junto, né? Por quê? Porque a gente já tinha que fazer o contato com a escola, né? Em princípio, estava previsto 2 escolas por estado, mas a gente estava praticamente sem condição, né, mesmo com essa equipe grande, né, mas o modelo, a metodologia da pesquisa, que acho que a Marilda já contou bem para vocês, ela era impossível, né, de ser trabalhada numa abrangência muito grande, né, porque nós trabalhamos com oficinas, aqui tem professores, pessoas que trabalharam, está aqui o diretor, né, que está aqui presente, que hoje é o coordenador Hans, que esteve com a gente lá e acompanhou e viu. Era um trabalho moroso, lento, né? Faz oficinas com crianças, desenhos, enfim. Isso tudo só foi possível, né, com esse universo bem menor, né, com essa amostragem bem menor. Então, nós fizemos o contato com a Secretaria de Educação do Estado na época e fomos trabalhar, então, em concordância, né, com a escola, uma única escola pública aqui de Campo Grande, como ficou definido, uma escola que contemplasse até o ensino médio e uma escola na cidade de Goiás. Nós tínhamos alguns critérios, na cidade de Goiânia, desculpe. E essa escola de Goiânia foi bem interessante, porque foram eles que escolheram, e eles escolheram uma escola integral. Então, foi interessante. Talvez tenha sido, eu não sei, não tenho essa informação geral, mas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, entre as 2 regionais, foi a única escola que era integral, né? A gente tentou dar um olhar, ou buscar esse olhar diferenciado por ela ser uma escola integral. E a gente esteve lá em Goiânia, né? Nós fomos pessoalmente, e a escola era maravilhosa do ponto de vista da estrutura física. Elas foram construídas para serem escolas de educação integral, né? Bom, então esse trabalho também foi lento, né? De você faz o contato, você se aproxima, né? Fomos à escola várias vezes e nós nos dividimos. Então, pode passar. Bom, era assim um pouquinho. Então, nós nos dividimos em grupos, 5 pesquisadoras com as suas equipes, né? E cada equipe dessa ficou responsável por um procedimento de
de coleta de dados, né? De trabalhar essas oficinas. Porque a proposta da metodologia era essa, nós não vamos lá simplesmente entrar dentro de uma escola para, vem cá, que a gente quer saber o que você pensa disso. Não, a gente quis fazer um trabalho onde a gente estivesse deixando já uma contribuição para a escola. Eu me lembro que eu era muito ansiosa com isso, eu falava, ai meu Deus, mas a gente tem que logo dar uma devolutiva para a escola. Mas depois a gente pensava muito nisso, que o nosso próprio trabalho lá, no desenvolvimento da pesquisa, já, né, talvez a gente possa depois ouvir os professores, os coordenadores da escola, mas a nossa presença lá naquelas oficinas já, na verdade, funcionava como uma devolutiva, né? Porque a gente fez trabalhos mesmo com os alunos menores desenhavam, os maiores eram oficinas com dinâmicas de grupo, todas desenhadas pela equipe nacional de um modo geral, mas cada equipe regional construiu a sua. Então, foi muito interessante. Né? Tivemos dificuldade mesmo, né, Marilda, com os pais, foi até a professora Zaira que trabalhou com os pais, em relação à presença, mas conseguimos uma boa qualidade de dados, né, com esses pais que compareceram. Com as crianças e com os alunos, né, professores e coordenadores, todo o pessoal da escola, a colaboração foi total, né? Nós tivemos assim, uma grande colaboração e compreensão. E é claro que a gente sempre ficava, era muito ansioso, né? Porque sempre vinha a questão, né? Mas e agora? E quando é que a gente vai saber do resultado? Quando é que a gente vai poder pensar em algum enfrentamento e tal? E essas escolas que nós trabalhamos, tanto a de Goiânia quanto aqui de Campo Grande, todas elas tinham projetos de enfrentamento, né? Todas tinham, sejam quais forem, mas elas tinham. Né? A gente evidenciou esses projetos, colocou no trabalho também. Né? Goiânia tinha uns trabalhos muito interessantes sobre o uso do celular na sala, quando a gente ainda aqui não estava muito falando isso na mídia. Né? Foi bastante interessante. Bom, Campo Grande é a escola onde nós fizemos, onde nós estivemos. Né? Ela está sendo colocada porque... e está sendo divulgada, né, também, porque houve todo um cuidado, tanto com a Secretaria de Educação, quanto com a própria escola. Né? Nós fizemos uma apresentação da proposta, fizemos uma dinâmica do barquinho com a presença do diretor, de todos os professores, e onde esses professores, então, livremente assinavam um termo de consentimento e autorização para ser veiculado o nome da escola. Né? Os professores foram mantidos em anonimato. Né? Isso pode passar, é um demonstrativo da escola. Aquelas caixas que a Marilda mostrou também, que toda a escola fez isso. Né? Eu achei o máximo, até hoje foi uma das coisas que eu gostei mais. Eu estava numa loja da cidade e vi lá uma coisinha disso aí. Estão vendo que é um sapo? Não sei se dá para ver bem de perto ali, mas isso é aquele negócio de colocar cesto de roupa suja para criança. E a gente achou numa loja aqui da cidade. Aí nós falamos, pronto, o sapinho vai ser o preconceito e o tubarão vai ser o baú da violência. E assim, fez sucesso, acho que todo mundo gostava, queria saber o que era e tal. Levamos eles lá para Goiânia também, né, e montamos lá também a nossa caixinha. Né? Então, aqui os alunos, né? Eu acho muito legal essa frase, sempre eu gosto, isso está no nosso relatório, eu gosto muito de colocar sobre isso. Um aluno de aproximadamente 7 anos de idade da escola se aproximou dos cestos baús e, se dirigindo a mim, pergunta: o que está escrito aqui, apontando para a frase, porque não está aparecendo ali, tem uma tarjazinha, no sapo escrito preconceito e no tubarão escrito violência. Né? Então o menino perguntava, né, o que está escrito aqui? E aí eu respondi, preconceito, li a palavra, né, que estava escrita ali para ele. E ele, o que é isso?
né? Então, o menino de 7 anos, quer dizer, na verdade, é uma coisa muito forte de quanto que essas coisas, essas concepções são construídas, né? Elas não são naturais, elas não são dadas, né? Elas são, de fato, uma construção cultural, histórica e social, né? Esse foi um desenho de uma aluna. Pode passar. A caixa da violência, né? E a caixa do preconceito. Aqui, na verdade, gente, nós tivemos muitas fichas. Foi uma surpresa, tanto aqui quanto em Goiânia. Ou seja, Marilda, alguma coisa que deu certo. Eu acho que isso pode ficar bem de dicas para nossas pesquisas. Por quê? Porque nós fizemos muitos trabalhos com os alunos, né? Com os alunos, com os professores, com os pais e tal. Mas aquele momento era um momento que era assim, a gente deixava aquela caixa lá, né? E comunicamos, passamos pelas salas avisando e tal. Então, livremente, na hora do recreio, do intervalo, enfim, a gente via aluno assim, ó, eles iam lá, escreviam ali mesmo e colocavam. Então, foi uma forma assim bastante tranquila da gente coletar os dados, né? Uma forma muito espontânea de participação deles que deu certo. A única coisa que não deu certo, entre aspas, é que, na verdade, eles misturavam um pouquinho a colocação das respostas nas caixas. Então, tanto é que você vê ali 126 fichas de preconceito, né? Ou de, quando eram crianças pequenas, faziam desenho, escreviam o que era. Mas, quando a gente começava a análise, às vezes tinham misturados. Mas isso é um detalhe só, né? Bom, as entrevistas e depoimentos. Tá, isso era uma coisa que não estava assim tão assim prevista, né? Mas a gente achou que que foi indispensável que a gente fizesse essas entrevistas e esses depoimentos com outras pessoas que não estavam na relação primeira, né? Então, além do diretor, que eu me lembro bem, eu fazendo entrevista com ele, né, lá na escola, e aluno que entra, enfim. Mas todos nós da pesquisa fizemos entrevistas. Nós sempre, tudo foi muito dividido e a gente assumiu muito bem isso. Professores, funcionários, alunos, né? E aqui a gente tinha, então, o perfil de quem era e de quem a gente fez a entrevista. Bom, então esse foi o primeiro momento na escola, né? Quer dizer, o primeiro momento foi a nossa apresentação. Em seguida, as entrevistas, elas foram realizadas durante o nosso período de estada na escola. As oficinas foram realizadas, então, segundo os alunos, cartazes, experiências ruins na escola. Na verdade, eram as atividades das oficinas que a gente juntou alguns desses resultados. No relatório, nós temos detalhadamente o que aconteceu em cada sessão dessa, em cada encontro desse, né? Pode ir passando. Né? Então, e assim, aqui a Vivina, isso aqui nós fizemos no laboratório, né, de informática com os alunos, e foi muito bom. Um detalhe, né? Não sei se Marilda já tinha dito, além dos apontamentos que nós tínhamos, uma pessoa da equipe, ou duas até, responsável pelas anotações, nós tínhamos outra responsável para tirar fotos, né? E nós tínhamos uma equipe que fazia parte, um pessoal que fazia parte da equipe lá de Mato Grosso, que viajou pelo Brasil inteiro fazendo o registro via vídeo. Então, eles perceberam isso na escola, né? Que nós tivemos a presença de um menino gravando, né, de um técnico que veio de lá para fazer a gravação e que depois foi para Goiânia com a gente também. Né? Então, isso foi tudo gravado também. Né? Nós temos muitas horas de gravação, embora a gravação não era... Na edição, eles faziam o corte, né? Como se faz uma decriptagem para análise de vídeo, mas nós temos muito material mesmo. Né? Pode passar. Oficina com os alunos do ensino médio, que foi no período noturno. Esse foi muito bom, mas nós tivemos um dia que nós perdemos, né, Gelsi? Que foi com chuva. E aí tem essa coisa também durante a pesquisa, né, que às vezes a gente acaba
né, tendo algumas dificuldades, mas não atrapalhou, porque depois nós tínhamos outros dias, né? Essa é a apresentação deles, vocês estão percebendo que os rostos são desfocados, né? A gente não identifica, né, nem os sujeitos professores, nem os sujeitos alunos, né? Na pesquisa. Aquela que está aparecendo lá é a Joelci. Bom, depois, então, desse momento das oficinas, a outra metodologia, que era rodas de conversa com professores e familiares, né? Então, aqui nós temos uma foto, está ali a professora Zaira, ali tem o grupo, a Catarina, o grupo com professores, né? E todo esse trabalho era sempre com a metodologia, né, das dinâmicas, das atividades. Em nenhum momento a gente foi lá para falar sobre o que é a violência e nem simplesmente para fazer perguntas, né, sobre o que eles achavam da violência ou não, né? Era uma proposta interativa mesmo, né? Bom, aqui temos algumas questões, né, que a gente destacou no quadro de violência e preconceito para os professores, né, e na roda de conversa, e um quadro da proposta de enfrentamento também, né? Vou detalhar. Aí, aquilo era de professores, agora aqui que é pais e familiares. Eu falei que aquela hora a professora Zaira lá não era, ela está aqui, né? Então, também esse grupo, né, teve uma série de dificuldades, todo mundo sabe a dificuldade que é você conseguir trazer os pais. Gente, não foi só com os pais, não, com os alunos também, mas é aquelas coisas que não aparecem na pesquisa, né, que é assim, ó. Eu nunca esqueço um dia que os meninos, a equipe da Zaira, e preparou um lanche todo maravilhoso, etc. e tal, e levaram lá. Esse dia deu uma chuva, choveu, acho que apareceu uma mãe, né? E assim, essa coisa toda que faz parte dos bastidores da pesquisa, que não aparecem nos relatórios, mas que são extremamente enriquecedores do próprio trabalho, para a gente entender um pouco o que é essa vivência dentro da escola, né? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa, quer dizer, esse distanciamento do pesquisador com a escola é que não, né, não funciona mais. A gente tem que estar lá dentro, né, junto com a escola, né? E aqui era dentro dessa questão, com os pais, cada uma dessas situações era diferenciadas. Aqui com os pais era focado mais na questão das lembranças boas e das lembranças ruins. Também foi bem legal isso, né? Porque eles contavam para a gente as lembranças boas que eles tinham em relação à escola e depois as lembranças ruins em relação à escola. Ninguém perguntou, você veio violência aqui na escola? Você veio... Não, entendeu? Quer dizer, dessa forma, né, que foi muito bem, né, eu acho que pensado, e, né, a questão metodológica. Então, nós tínhamos toda uma forma diferenciada de ter acesso, né, a esses sujeitos, e aí o dado vinha. Bom, aí em Goiânia eu vou passar até mais rapidinho um pouco, para só vocês verem assim de longe como é que era a escola, mas para vocês terem uma ideia que nós sempre trabalhamos, isso aconteceu no Brasil inteiro, é claro que com suas particularidades, mas sempre trabalhando da mesma forma, né? A caixa lá, o mesmo tubarãozinho, está lá o sapinho, né? Aqui a entrevista com a diretora de lá, que ficou uma hora falando para mim sobre o Vasco, e eu tive que ficar... Vocês viram a camiseta dela, de vascaína, e eu fiquei ouvindo, porque ela era muito, muito simpática e contou quase que tudo da escola para a gente também, como o Hans também fez aqui, né? E aí temos as oficinas lá em Goiânia. Essa é aquela atividade com aquele livro, né, O Mudinho Sem Bullying, né, que a gente trabalhou lá também, como foi trabalhado aqui em Campo Grande também. Ah lá, o menino filmando tudo. Olha, era interessante, porque nesse ponto a gente teve algumas dificuldades, porque às vezes acabava a bateria do equipamento, essas coisas que não tem jeito, né? A questão da tecnologia também.
Mas ele, assim, ele interagiu, ele entrava no grupo ali junto, né, para fazer as filmagens, né? Você foi do ensino médio lá, foi bastante produtivo, porque lá nós fizemos todas as noites. Porque o que aconteceu em Campo Grande, nós ficamos ao longo de um determinado tempo, né? Porque a gente ia 2 vezes por semana, às vezes era só final de semana, enfim. Em Goiânia, tinha que pagar a estadia nossa, né? Então, aí nós não podemos ficar, nós tivemos que fazer tudo que nós fizemos em Campo Grande, em Goiânia, em 3 dias. Foi uma loucura. Quem foi, eu não lembro quem daqui que foi. Você não foi, né, José? Mas foi extremamente trabalhoso. Nós íamos de manhã cedo para a escola e saíamos à noite, né? Porque senão a gente não dava conta de fazer todo esse trabalho com as oficinas, né? Também era lá, né? Pode passar. Uhum. Esse foi com os pais e familiares, nono ano. Não, mas esse é de Goiânia, né? É o geral? Aí tá tudo junto? Ah, é. Começa aqui, né? Tá, então, aqui é a nossa conclusão, gente, que não vai diferenciar muito da geral. Vocês estão vendo que aqui nós juntamos duas realidades tão diferentes que eu costumo dizer sempre que a região centro-oeste não tem identidade, né, gente? Porque a gente achar que Goiás tem alguma coisa a ver com a gente, Distrito Federal e FMT, é diferente da região nordeste, né, que há uma identidade de proximidade, de costumes, de valores e tal. Né? Nós temos um distanciamento físico, primeiro, muito grande, né? A distância mesmo. E então, mas mesmo assim, como a metodologia foi a mesma, foi possível a gente fazer esses diálogos, né? Entre as duas escolas. Tá? Então, essa questão da participação ainda realmente é uma questão que foi apontada, né? Com todo o nosso empenho, com todo o empenho da escola, mas foi muito demorado, né? Em Goiânia, o que nós tivemos de facilitação foi por conta do modelo da escola de tempo integral. Então, eles ficavam direto lá na escola e a gente conseguia o quê? No espaço da merenda, no espaço da hora do almoço, né? Também realizarmos as nossas atividades. Pode dar uma passadinha aí. A situação, sempre as escolas escolhidas eram escolas de periferia, né? No nosso caso foram, né? Goiânia pegou, Cuiabá pegou uma central, né? Nós queríamos até uma aqui, mas também não conseguimos, e aí passou a definição para uma escola só, e nós ficamos com uma escola da periferia, né? No ensino médio, ensino médio é interessante. Valeria a pena a gente conversar depois, num outro momento, só sobre ensino médio, ainda mais agora que está posta essa questão com o ensino médio, que a gente tem essa questão aqui, pelo menos, a gente está vendo, não é só aqui, né, no Brasil inteiro, o movimento aí por conta disso aí da Escola de Educação Integral, mas aqui em Campo Grande, na rede, professor, eu não sei dizer quantas escolas, você sabe dizer escola integral em Campo Grande com ensino médio? 4, né? 3? 4 escolas, né? Então, o que é que está acontecendo nesses ambientes e tal? Nós temos, né, um pouco desse discurso do ensino médio lá, de 2 escolas, no caso, né? A gente percebeu muito isso, uma posição bastante crítica dos jovens no ensino médio. As oficinas, né? A Gelsi participou das oficinas aqui em Campo Grande. A gente ficou encantado, porque a gente pensa sempre, né, que é um aluno do curso noturno, né, mais assim um forte componente, né, que a gente até ressaltou aqui em relação à questão de uma percepção mais crítica da realidade. Vamos passar. Aí aqui é com os professores, passando, pais e familiares.
Passando. Os diretores, coordenadores, com os funcionários, né? Nós fomos detalhando a cada... E aqui, só volta um pouquinho aqui. Realmente, esse dado aqui, vale a pena esse comentário final aqui para a gente fechar. Nos chamou a atenção nas análises das caixas violência e preconceito que a violência na escola tenha sido representada através de respostas que constituíram a categoria de maior ocorrência. Presenciou agressão, aparecendo inúmeras vezes nas falas dos sujeitos, né? Então, era recorrente, quer dizer, todo mundo que respondeu, né, sempre havia essa situação na verdade, presenciou agressão na própria escola. Engraçado, lá em Goiânia nós tivemos uma dificuldade, né? Acho que ficou claro isso na pesquisa, porque assim, a escola ela era num bairro bastante periférico da cidade, mas que ela estava recebendo muitos alunos de uma outra escola, e ela era uma escola nova também. Então, os alunos diziam assim para a gente presenciou sim, mas não foi aqui, foi lá naquela outra. Aqui, por enquanto, ainda não, né? Então, era questão muito... E uma coisa que eu me lembro que ficou muito para nós com relação às caixas, aos alunos, a gente... Claro que eles não dizem isso, eles não falam, mas a gente percebeu muito isso que a gente fala no discurso teórico, que é a naturalização da violência na voz de uma criança, né? Por exemplo, já banalizou para ele. Ah, professora, tem lá uma menina puxou lá, o outro foi lá para o hospital, não sei para onde. Ah, mas ontem veio o delegado aqui, já não sei o quê, já resolveu isso e aquilo. Então, algo que para nós adultos assim, causa um estranhamento, né, uma situação dessa, há uma naturalização, e isso nos remete realmente a uma questão, né, para fazer esse fechamento, da seriedade desse tema e de como que a gente não pode, né, cruzar os braços em relação a isso. Eu penso que, inclusive Marilda também sabe disso, que as coisas não ficam também muito assim, né? As coisas vão acontecendo. Tem a comunicação oficial que deve acontecer e que a gente espera que ela desencadeie, de fato, propostas, núcleos de trabalhos no Brasil inteiro, em parceria com as secretarias, com os conselhos e com as universidades, mas eu acho que muita coisa nós já conseguimos reunir, né? Não só formamos uma equipe, né, que foi uma experiência muito boa desse trabalho para nós em equipe, mas nós temos hoje vários trabalhos, eu e a professora Zaira, particularmente, que estamos na pós, de alunos de mestrado, né, tanto em educação quanto em psicologia, com essa temática da violência, né? E isso é fruto muito deles verem a gente participando, ou porque também já tínhamos interesse nessas discussões, né? E estou aqui agora com um aluno que recém-ingressou também com esse tema, né? E então eu penso que é por aí, né? Agora, o que a gente não pode é perder, né, essa oportunidade, né, que foi imensa, porque a gente conseguia, a nível nacional, reunir isso tudo. E eu queria dizer aqui que a psicologia deve ter assim, bastante orgulho desse trabalho, dessa pesquisa, porque até então já tem muita coisa feita de pesquisa no Brasil, né, principalmente com o pessoal da área de ciências sociais e também algumas coisas na educação, né? Mas a psicologia ela não tinha, de fato, ainda, né? E eu acho que foi esse o desafio, a Ângela conta, que o ministro fez, né? Eu quero que vocês da psicologia digam, né, como é que a gente pode olhar para a escola e para esse tema, né, da violência com o olhar do sujeito, mas esse sujeito crítico, esse sujeito que constrói e tal, né? Então, eu acho que foi isso a ideia geral. Esperamos que a gente não perca o que foi construído de fato, né? Essa parceria nessa temática com o Conselho, com a equipe toda. E esperamos, com certeza, né? As dissertações já estão saindo aí. Elas não são frutos desse levantamento, né? Mas elas são fruto desse envolvimento nosso e de alunos com essa pesquisa, né? Então, hoje a gente tem aqui uma quantidade já
quem não foi especialmente para uma questão mais ampla da violência, mas já conseguiu singularizar algumas temáticas, né? Como eu tive duas alunas que trabalharam com a questão dos professores readaptados, né? Mas readaptados como fruto de violência sofrida na escola. E então isso tudo eu acho que forma, né, um quadro todo. Eu penso que a gente precisa de uma certa ajuda nisso, né? Porque professor sozinho é meio difícil. Mas se a gente tivesse, né, alguma questão, a gente pode ver isso na coordenação da pós em psicologia, em educação, o próprio conselho nos apoiando nesse sentido, da gente formar um grupo e criar esse grupo interinstitucional, multidisciplinar, enfim, né? E que a gente possa não perder isso, né? Seja reunindo mais, entendendo mais esses resultados, né? E Marilda já até falou, né? Mas com certeza a gente vai ter os resultados concretos da pesquisa nacional, né? Em publicações e tudo. Mas eu penso que isso é um momento. Eu acho que a gente não precisa, né, Marilda, esperar esse primeiro momento nacional, né? Para a gente formar aqui, talvez o conselho, irmã Norma, e pudesse, né, puxar à frente, né, que vocês têm muito mais facilidade, né, e envolvimento e compromisso para desencadear essa articulação, chamando, né, pessoas de instituições, né, para que a gente possa pensar como que a gente pode, né, desencadear aqui no nosso estado, né, algumas propostas, algumas atividades de enfrentamento, né, dessa situação. Não digo nem propostas específicas de violência, mas de enfrentamento. E aí eu não estou pensando coisas não só da gente ir lá na escola, não, mas até coisas maiores, que sejam políticas, é isso que eu penso, questões da gente, né, estar se movimentando para ir numa audiência, para ir fazer, enfim, outras situações que a gente possa estar levando adiante essa discussão, né? Eu vou deixar agora aqui aberto, né, que a gente tem um espaço aí ainda de uns 20 minutos, para que vocês possam fazer perguntas, inclusive aqui para a professora Marilda, né, que é de fora daqui do nosso estado, que poderia responder para vocês. Mas eu agradeço muito mesmo, e olha, sinceramente, foi exaustivo. Quem participou desde o começo até o fim, foi muito exaustivo para a equipe, mas foi extremamente prazeroso. Foi uma atividade de grupo, né, de pesquisa coletiva, que a gente realmente precisa ter mais vezes aqui. E eu costumo dizer para os colegas que dizem, vamos tomar um cafezinho para a gente ficar mais amigos, eu acho que a gente fica mais amigo por projetos coletivos assim de trabalho. Bom, com cafezinho também, mas nada contra. Mas o que eu estou querendo dizer que o cafezinho pode ser depois das reuniões de trabalho, né? Mas então fica aí lançada essa questão. E eu queria dizer para o pessoal da escola que está aqui, né, que a gente nunca esqueceu de vocês. Talvez no nosso dia a dia corrido aqui da universidade a gente nunca tem muito tempo, né? Mas assim a gente sempre vai guardar vocês assim quando quiserem nos solicitar para uma palestra, né? A gente sempre tem oportunidade de estar trabalhando estágio com nossos alunos e ter o espaço da escola de vocês ali sempre. Ela vai ser aquela que vai nos dar, quer dizer, para a qual nós daremos a nossa atenção mais especial, né, a nossa prioridade. É uma escola extremamente, né, ela foi muito aberta com a gente, extremamente cuidadosa com tudo isso, né, e nos recebeu assim muito bem, porque não é fácil, né? Lá em Goiânia também fomos muito bem recebidos. Mas eu quero só encerrar dizendo isso. Eu não sei se você concorda, depois se você não concordar, Hans, você avisa depois. Mas, olha, eu penso, Marilda, isso que eu levei muito dessa pesquisa, que é o jeito da gente entrar, né? Como nós entramos na escola
é como a gente faz a nossa pesquisa. Gente, hoje não dá mais para você fazer pesquisa, seja, né, como nós fizemos essa grande pesquisa, ou nossas pesquisas de mestrados e doutorados, enfim, né, sem esse devido respeito e comprometimento com a escola, no caso do ambiente da escola, né? Então, a única coisa que ficou um pouco para mim é que assim, a gente deveria mais rapidamente ter retornado, né? Mas como era uma coisa tão ampla e a gente precisava esperar essa coisa mais geral, era uma pesquisa financiada e vocês sabem disso, né? Quando é pesquisa financiada, a gente assina, nós todos tivemos que assinar um termo de compromisso que nós não iríamos divulgar, nós estávamos proibidos. Tanto é que o que nós temos de dado, vocês não imaginam, nossos relatórios eram dessa grossura. E nós não pudemos publicar um artiguinho, um livrinho, um nada, porque esse trabalho foi encomendado e só depois de entregue, então, a quem nos pagou, né, pagou a organização da pesquisa, material de consumo e tudo, que foi o MEC, é que nós poderíamos, então, fazer essa divulgação. O que nós ganhamos foi, não é incontável, não vou ficar repetindo aqui o que eu já disse, mas o que ganhamos foi exatamente a gente poder, né, ter essa continuidade dos estudos, dos trabalhos, e não parar por aqui. Então, só isso para nós, eu acho que já é um ganho fantástico, né, que a gente conseguiu. Eu fico vendo, às vezes, alguns colegas que eu escuto assim, mas eu também tenho uma pesquisa de violência. Eu também tenho. Que bom, que ótimo. Por isso, mais do que nunca, eu acho que nós precisamos constituir esse núcleo, sei lá, núcleo da violência e nos estudos de núcleo, não sei se o Conselho pode formar alguma coisa assim no seu organograma, não sei, mas por quê? Aí a gente precisa aglutinar isso. Campo Grande não é tão grande assim, né, para a gente estar dispersando dados por aí, né, estudos e pesquisas, além dessa nossa que foi feita, já tem outras, algumas outras menores também sendo feitas, né? Então, muito obrigada por quem ficou até agora aqui com a gente. Eu vou ver se a Marilda quer fazer ainda sua despedida, aí eu vou passar para a Irma e abrir para vocês, enfim, tá? Então... Eu acho que o que a Sônia colocou mesmo, né, em relação a essa possibilidade de trabalhar com as escolas, e eu tenho falado muito com os alunos, nas minhas pesquisas, que quando o pesquisador, né, chega na escola, ele interfere na rotina da escola. Então, tem a minha ideia de que nessas 40 escolas que nós estivemos, as pessoas puderam pensar um pouco sobre a violência, né? Porque a forma que foi conduzido o trabalho mesmo, as reflexões junto com os alunos, junto com os professores, com os pais. Então, a gente pôde ouvir os outros do grupo e também pensar em formas, né, de enfrentamento. Então, acho que essa foi uma parte da pesquisa que foi muito importante mesmo, né? Como resultado mesmo do nosso trabalho, né? E acho que a Sônia falou bem, a gente tem que agradecer as escolas que nos possibilitam, né, entender um pouco mais, vivenciar um pouco mais essa problemática que está presente no cotidiano. Não só a violência, mas outras questões também, né, que estão no dia a dia. As escolas podendo nos receber, acho que é muito importante, né? E que a gente possa, né, colaborar mesmo com os nossos conhecimentos, com as nossas pesquisas, né, para que a prática pedagógica se efetive, né, da maior forma possível, né? Acho que essa é a nossa expectativa enquanto pesquisador, enquanto psicólogo, enquanto professores, né, comprometidos com a educação. Agora eu vou passar para a Irma, tá? Fazer as considerações dela e a gente vê como é que isso vai poder ser. Bem, eu acho que a gente podia, antes de fecharmos, ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Vou fazer um comentário aqui, Marilda. Bom dia, boa tarde. Marilda, eu queria fazer um comentário com relação à apresentação que você nos traz, a informação de que em março será apresentado o resultado nacional, e aí agregando a BEP, que é mais a ABRAPE, ABRAPE, FENAPS, enfim, todas as universidades que fizeram parte.
Eu não entendi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse 5 de março e se esses apontamentos que a Sônia traz, a Sônia está apontando para a necessidade de se criar um tipo de um fórum, de uma organização que agregue outras entidades, que pudesse permanentemente estar vigilante com relação a esse tema. Esse tema é importante para a escola e para a sociedade como um todo, e a escola como uma instituição forte e que produz, faz o seu trabalho educativo. Eu queria saber se o relatório final aponta, dentre outros enfrentamentos, a criação de uma estrutura como essa. Essa foi uma discussão que a gente ficou conversando muito durante todo o tempo da organização da pesquisa, né? Que, além da gente levantar os dados, que eu acho que já é uma questão bastante importante, que nós precisávamos pensar em estratégias mesmo, em termos de políticas educacionais, em termos de esses núcleos que a Sônia fala, né? Essas foram as ideias que foram surgindo, né? E que a gente ainda não conseguiu, na realidade, retomar essa discussão toda, porque foi uma dificuldade não a dificuldade do grupo terminar a pesquisa, que eu acho que o grupo, né, os grupos trabalharam muito bem, mas de conseguir marcar para dar o retorno. Foi marcado 1, 2, 3 vezes, não conseguimos. Depois apresentar para as várias entidades da psicologia, nós colocamos ali. Essas entidades da psicologia, das várias associações que participaram da pesquisa, foram aquelas que tinham o objeto, geralmente, de trabalho é a escola. Por isso que a gente teve essas entidades que participaram, né? Mas conversando até esses dias com a equipe mesmo, a gente falou, a gente precisa retomar, né? Retomar e pensar mesmo em criar núcleos, criar grupos, né? Criar esses observatórios da violência, né? A gente precisa realmente pensar em como a psicologia pode, juntamente com as outras áreas que participaram do grupo aí, pensar em ações que venham fortalecer o trabalho da escola no enfrentamento da violência escolar. Acho que essa tem que ser a nossa meta mesmo, né? E que a gente precisa, estava conversando, a gente precisa retomar esses dados, né? A gente concluiu a pesquisa o ano passado, o ano retrasado, 2015, né? Então, a gente está ainda, esse ano foi um ano complicado mesmo, né? Então, a gente precisa agora, começando ano que vem, a gente retomar. E eu acho que a gente tem que brigar, isso que a Sônia colocou, né, junto com os conselhos mesmo, né, como que a gente pode pensar, né, em fazer parceria com as escolas nesse enfrentamento, nesse trabalho todo, né? E acho que nessa questão individual, não, acho que é questão mais de sociedade de forma ampla mesmo, né, em nível nacional também, né? Espero que a gente consiga, no próximo ano, ter mais condições da gente retomar esses estudos, né? Bom, eu estive ontem numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, na apresentação de um relatório de Mato Grosso do Sul, falando sobre violência e tortura em Mato Grosso do Sul. E uma das questões que foram colocadas lá, que foi feita uma visita nos ambientes de prisão, de privação de liberdade, né? Então, a UNEI Dom Bosco, o presídio feminino daqui de Campo Grande e um presídio de Dourados. E uma das questões que foi colocada e foi detectado pela equipe como tortura foi a redução da quantidade de água que era oferecido para essas pessoas, né? A quantidade de alimentos. E uma outra questão extremamente significativa, que aqui no presídio feminino, as mulheres recebem por mês um kit higiene, 2 papéis higiênicos, 7 absorventes, né? A gente que é mulher sabe que, às vezes, você usa 7 num dia, né? No mesmo dia você usa 7. E era disponibilizado 9 litros de água por dia para celas de até 45 pessoas, né? E 3 refeições diárias, né? Então, que isso é tortura, né? Todos nós, né, a maioria das pessoas estavam lá, olha, esse conceito, nós não tínhamos que esse era um conceito de tortura, né? E aí eu vejo, nós, né, estivemos lá em São Paulo, na mostra, quando foi feito, quando foi assinado pelo ministro, né,
o ministro da época, o ministro da Educação e as entidades da psicologia, o protocolo para a realização dessa pesquisa. E você mesmo falou, né? Eu acho que a Sônia, ou você que falou, que o ministro falou, olha, nós queremos que os estudiosos, né, os estudiosos da ciência, nos digam quais são as estratégias que nós vamos estar utilizando. E aí, na minha fala, eu falei inicialmente que nós estamos vivendo uma situação de violência institucional, né? Redução de salário, redução de direitos sociais e essas coisas todas. Então, como é que vai ser a entrega desse relatório? Porque, assim, na época que foi encomendada a pesquisa tinha uma importância muito grande institucional, né? E aí, como é que nós vamos trabalhar isso? E uma outra questão é que, o ano que vem, nós temos a ABEP, né? E eu até sugeri para a Sônia, e a Diva, né, que está como presidente da ABEP, me ligou para a gente discutir uma situação de formação, né, para a gente criar uma área de formação dentro da ABEP. E da possibilidade da gente, até na ABEP, criar uma área para discutir essa pesquisa da violência, né? Não sei se é um núcleo que nós poderíamos criar dentro do evento da ABEP, essa coisa toda. Tá? Eu acho que a gente vive violências de todas as formas, né? Como eu faço parte da diretoria da Abrapé também, né? Eu estava conversando esses dias na diretoria, né? Eu não sei onde a gente vai arrumar pernas e braços para fazer tantos manifestos quanto tantas coisas que estão acontecendo hoje, né? Mas essa violência que você trouxe, né? Eu falo ali na Abrapé, todo dia chega um projeto de lei que quer fazer não sei o que lá, que a gente acha que é uma violação em relação ao direito da criança, né? Então, a gente vive em tempos sombrios mesmo, né? Eu acho que a psicologia, ela vai contribuindo como? Ela vai contribuindo não só com a pesquisa, mas com a intervenção, com a presença, com o questionamento, com a denúncia, né? Isso que você está trazendo agora é uma denúncia do que está acontecendo com as mulheres. Então, eu acho que a gente vai contribuindo com esse nível de denúncia, com a fundamentação, com a possibilidade de reflexão, né? Eu acho que é esse caminho que a gente vai fazendo. Em relação a esse projeto especificamente, né, é que eu falo, a gente vê quantas violências que estão acontecendo, né? Você falando das mulheres, né, que estão na prisão, eu fiquei vendo uma reportagem que eu vi ontem, não me lembro em qual cidade, que os jovens ocuparam as escolas, que eles cortaram luz, cortaram água. Isso também, não é? Né? Isso é violência, né? Um cerceamento ao direito de lutar pelo aquilo que você quer, pelo aquilo que você tem direito, né? É um direito de lutar por aquilo que você tem direito. Então, eu fico pensando, que violências mais a gente está vivendo, não é? É cotidiana, toda hora. E o que mais me preocupa, pensando nos projetos de lei que vêm lá na Abrapé, pensando na medicalização, por exemplo, projetos de lei que vêm com a cara de defesa do direito, não é? Não, eu quero que meu filho tenha um atendimento diferenciado porque ele tem TDAH, não é? Quando a gente está fazendo uma discussão que não é o TDAH, é o sistema de ensino, a forma de organização do trabalho, não é? A forma de valorização da escola. Então, isso que me assusta, viu? Esses vários manifestos, leis que estão sendo criadas, brigando pelo direito, que na realidade não é direito, né? Uma violência, né? Então, acho que são tempos sombrios mesmo, né? E eu acho que a gente fala, né? Mesmo em relação ao nosso PL, né, de inserção do psicólogo na escola, esse ano a gente falou, com quem que a gente vai dialogar? A gente nem sabe com quem vai dialogar hoje, não é? Em termos federal, né? A gente não sabe. Então, eu acho que a nossa expectativa é que a gente possa mesmo pensar em ações conjuntas, né? Montar núcleos de estudo. A gente pensava nisso quando a gente terminou aquele trabalho, né? E acho que a gente precisa, passado esse ano, a gente retomar tudo isso mesmo, com todas as equipes. Agora vai ser interessante, né? Seria interessante, isso que a Sônia falou, a gente fazer uma pesquisa agora e ver os desdobramentos que a gente já teve em relação a isso, né? Em relação às escolas. Será que a escola, depois dessa nossa entrada, ela pensou em processos diferentes? Será que os pesquisadores envolvidos com a pesquisa ampliaram esse número de bibliografia pesquisada, de pesquisa realizada, né?
Então, acho que são várias frentes mesmo, né? A gente ficava o tempo todo, nós da comissão lá que estava organizando, né, pensando, nossa, como é grandiosa essa pesquisa, né? Muito grandiosa mesmo, né? Muitos dados, envolveu muita gente. E, na época, qual era o pedido, né, que veio do Ministério da Educação e que o grupo discutiu muito, né? Vamos dar voz para quem está na escola. Por isso que a gente não ficou só nas referências, na pesquisa. A gente queria ouvir o professor, queria ouvir o pai, queria ouvir o aluno, né? E foram vários achados que nos surpreenderam mesmo em relação à violência, né? Até mesmo pensar, o que é isso? O que é essa violência, né? Foi aquilo que eu falei. Violência lá, não tem o papel higiênico, né? Violência dá 7 absorventes para uma mulher por mês, né? Então, quantas violências que estão acontecendo, mas o que mais me assusta em tudo isso que eu tenho pesquisado esses últimos anos é que isso não é denunciado, sabe? O que fica só como violência é só aquela hora que o aluno brigou com o outro, ou que ele agrediu a professora, ou que a professora agrediu o aluno. Isso só, né, que é colocado. Não estou desmerecendo isso, não estou dizendo que isso é pouca coisa. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar para além desses atos que estão acontecendo, que é aquela violência que está acontecendo no dia a dia e que nós estamos brigando pouco contra ela, né? Acho que é isso que me preocupa mais. Gente, mais alguém gostaria? Boa tarde. Meu nome é Gislaine, eu sou assistente social, não sei se sou a única da categoria aqui. E, nesse momento, não estou representando, mas eu vim mais para buscar informações para somar ao trabalho que nós realizamos. Eu sou técnica da SEDAST e nós temos um trabalho na Superintendência da Política de Direitos Humanos, onde é desenvolvido um projeto chamado Direitos Humanos vai à Escola. E nós estamos em parceria com a sede, inclusive o professor Alfredo, que citou o CAP, que foi através desse programa que foi inserido o projeto. E, assim, eu vendo toda a apresentação, agora no final a professora Sônia colocando as questões regionais, e nos vi nesse desenvolvimento. E eu tenho algumas dúvidas que foram assim, as nossas dificuldades no nosso trabalho. Nós estamos hoje, acho que, na segunda fase desse projeto. Nós trabalhamos num total de 14 escolas ao todo. E quando nós inserimos o projeto, nós trabalhamos com oficinas, tanto que nós esclarecemos quando nós chegamos na escola que nós não somos pedagogos, nós somos compostos por técnicos, temos o psicólogo, historiadores, tem uma pedagoga, assistentes sociais. E nós queremos sair daquela metodologia da sala de aula, do cumprimento de conteúdo, enfim. E trabalhamos com a metodologia que vocês utilizaram, que são as oficinas, que eu acredito que seja um ótimo meio de obter resultados. Porém, a nossa dificuldade para a inserção desse projeto nas escolas, que nós temos percebidos, não sei se foi o caso, porque vocês, aparentemente, o representante da escola, acho que daqui, acolheram muito bem. Nós somos muito bem acolhidas quando nós estamos na apresentação do projeto, onde o pessoal da sede nos acompanha, e nós fazemos toda essa apresentação para o corpo docente, direção, tudo muito lindo, tudo bem recebido. Voltamos para a execução do projeto nas salas de aula, combinamos as nossas oficinas, normalmente elas são de 50 minutos, né, 1 hora a aula, e a escola já nos propõe que o tempo disponibilizado para nós é sempre no último tempo de aula, para não sair da sequência. Ótimo, o que nós queremos é um tempo com esses alunos. Porém, nós percebemos que muitas vezes nós chegamos na escola, não houve uma informação. Chegamos lá, ou teve uma reunião com os pais, ou uma reunião, enfim, liberaram os alunos, ninguém avisou a equipe. Nós chegamos, não tem ninguém. Outro momento, nós chegamos, o corpo administrativo nos acompanha até a sala, chegamos lá, o professor não sabe nem quem somos. Mas do que são vocês? Isso porque o projeto é apresentado antes de iniciar. Direção, professores, para aí chegar nos alunos. É feita uma agenda anual desse tempo que nós estaremos na escola realizando esse projeto. Aí você chega, o professor não sabe
quem é você, do que se trata. E muitas vezes, desde o início também nós colocamos que a sala de aula ele é do professor. Tanto que nós não intervimos no quesito de comportamento. Se ele acha, por uma necessidade, tirar o aluno da sala, fica ao critério dele. Porém, nós entramos na sala, o professor sai. É como se o nosso trabalho, por mais que nós deixamos bem claro que é uma parceria, nós estamos para somar força, porque nós queremos trabalhar, muitas vezes, aquela questão que aquela escola está enfrentando. Tanto que nós deixamos para que eles nos delimitem os temas que serão trabalhados. E assim, a gente percebe o pouco caso para com o projeto, para com a equipe. Então, eu acredito, assim, que a minha dúvida com você, a respeito do período que vocês estiveram nessa pesquisa, os alunos, eles eram participativos, vocês tinham um X% de participação dos alunos, conseguiam atrair a atenção deles, tanto na questão de executar as oficinas, de participar, porque nós temos essa dificuldade que, às vezes, na sala de aula, o próprio professor não nos ajuda a incentivar aquele aluno, e o aluno também, por si só, está totalmente desmotivado. Não obrigamos, que nem nós falamos para eles. O direito dele não participar é um direito dele, então não vamos intervir nisso. A questão do tema violência, quando vocês trabalharam essa pesquisa, vocês conseguiram identificar focos de violência, porque a violência ela é ampla, né, o leque dela. Tanto que quando nós entramos, o primeiro tema trabalhado, que nós trabalhamos no primeiro semestre em 2015, nesse projeto, foi violência doméstica, psicológica, sexual e patrimonial. Nós também subdividimos as equipes e cada um entrou com um trabalho voltado nesse tema. E, na verdade, quando nós estipulamos esse trabalho, nós íamos trabalhar num leque geral. E nós começamos a identificar alguns focos. Tanto que, quando nós trabalhamos a questão de violência doméstica, que nós começamos a citar, desenvolver cartaz, dinâmica. Uma aluna, na época nós pegamos o ensino fundamental, que não era nosso trabalho, mas a escola solicitou. Eu acredito que a aluna devia ter uns 10 anos. Nós falando o que como o enfrentamento. A aluna falou: "Ah, professora, todo dia meu pai bate na minha mãe e ela gosta, o que eu posso fazer?" Então, assim, o reflexo nas casas. Aí, a nossa categoria também está na mesma luta da psicologia. Vamos ajudar as escolas, mas nós precisamos desses profissionais dentro dessas escolas, porque está refletindo lá, mas o problema está vindo de casa. Então, não adianta, nós vamos, como nós brincamos lá na secretaria de dizer, nós vamos continuar secando o gelo e não vamos conseguir o resultado. Então, vamos à luta para inserir esses profissionais, para trabalhar de uma forma mais ampla, né? E outra coisa, durante a pesquisa, quando vocês conseguiam, de repente, por estar na escola, identificar alguns casos de violência, que seja, vocês apenas obtinham dados, jogavam ele para a pesquisa, vocês, de alguma forma, tentavam um encaminhamento, uma intervenção, ou só faziam a identificação da situação? É isso. Você trouxe vários pontos aí, né? Eu não lembro agora de nenhum relato dos pesquisadores, né, falando na questão de identificar um ato de alguma questão de violência, né? Mas eu penso, né, como na forma de intervenção, não me lembro de ninguém relatar essa questão, tá? Mas eu acho que a gente não pode se calar quando a gente percebe. Tá? A gente tem que fazer alguma ação junto com a escola, com o diretor, para ele conseguir dar encaminhamento a isso. Eu acho que a gente não pode se calar diante dessas questões da violência. Tá? Quanto ao trabalho na escola, às vezes eu fico pensando, né? Eu fui psicóloga escolar, hoje trabalho com meus alunos com supervisão de estágio. Eu vejo que a escola, às vezes, também a coisa é tão corrida, tá? Que eu acho que acaba assim, são tantas coisas que ela tem que resolver no dia a dia, que às vezes passa mesmo desapercebido algumas questões dessa organização aí, marcamos, mas o aluno foi embora, né? Acho que faz parte da rotina, não que seja natural, mas eu acho que faz parte da rotina mesmo, não é com esse trabalho especificamente. Eu acho que a escola tem tantas demandas que muitas vezes, né, fica difícil organizar todo esse trabalho, tá?
Quanto à discussão dos temas, né? Eu não sei assim como que foi aqui, né, aqui nessa cidade, né? Mas assim, uma das escolas que eu acompanhei e que eu acompanho outros trabalhos, né? Eu acho que os alunos geralmente eles se envolvem, não todo mundo da mesma forma. Numa sala você vai, é bem acolhido pelos alunos, eles se envolvem com a atividade, em outra sala não. Mas uma questão que eu sempre falo muito com meus alunos, quando eu trabalho com estágio em psicologia escolar, e com a gente que faz esse trabalho no dia a dia na escola, é que nós não conseguimos ter uma noção de quantos alunos que a gente atinge com o nosso trabalho. Tá? Às vezes eu vejo você falando, mas será? Parece que eles não estavam envolvidos, né? Eu falo isso muito com meus alunos. É um trabalho que a gente faz, tanto a equipe da escola, quando trabalha com os pais, quando trabalha com os alunos, quando trabalha com os professores, a gente não consegue ter algum dado para medir o quanto que a nossa intervenção foi positiva, o quanto que ela atingiu, o quanto que ela mobilizou. Mas eu costumo falar para meus alunos, eu acho que mobiliza, senão a gente não estava aqui insistindo em trabalhar com eles. O que eu posso dizer em relação ao trabalho é que eu acho que é esse caminho que a gente vai fazendo mesmo. Tá? Mas talvez o resultado desse projeto que a gente fez com os professores, da intervenção que a gente fez com os alunos, a gente não vai conseguir ter esse retorno neste momento. Tá? Pode ser que, né? Vai passar anos, a gente encontra alguém que fala, olha, daquele trabalho que você fez, né? Mas eu acho que nós temos que continuar, tá? Eu acho que a gente tem que continuar, né? É um trabalho interessante. Foi bom você falar. A lei que nós temos lutado é para a inserção do psicólogo e do assistente social, tá? Então, esses dois profissionais que a gente está lutando, né? Que vai ser um profissional a mais para auxiliar a compreender a prática pedagógica, né? A compreender o trabalho, as relações que acontecem na escola, porque o professor ele tem o domínio da prática pedagógica, né? É a especificidade do professor, essa a gente não vai interferir. Tá? Mas eu acho que todos esses projetos que a gente faz, eu acho que eles têm retorno. Mas é difícil a gente medir o retorno que ele tem, né? Porque a gente trabalha com a questão subjetiva, como que o indivíduo vai se apropriar, como que ele vai elaborar isso, né? Penso isso, não sei se, né, a Irma que trabalha aí também, né, na psicologia, ela pensa diferente, né? Mas eu acho que é esse caminho, é essa insistência mesmo, né? Às vezes a diretora, a equipe pedagógica fala, ai, Marilda, já cansei, falei hoje, falei ontem, falei, professora, vamos falar de novo. Vamos falar de novo, né? Porque a gente tem que insistir mesmo, né? Que são temáticas importantes. E eu acho que os alunos, às vezes, têm alguma certa resistência a alguns temas, mas depois eles acabam também vendo a pertinência, a importância daquilo, né? Então, eu acho que é o nosso serviço de orientação mesmo que a gente faz, né? Dentro da área que a gente trabalha. Tá? Só fazer um comentáriozinho. Eu acho que aquilo que a Marilda e que a Sônia falaram, da naturalização da violência. Eu acho que a gente tem que discutir violência doméstica em sala de aula e a gente não pode naturalizar. Se a mãe apanha do pai todos os dias, não é porque ela gosta. Deve ter muitas outras coisas envolvidas aí que não é o gostar de apanhar, né? Isso é o que o senso comum fala, mas a gente que é estudioso, a gente sabe disso. Então, e eu acho que a criança ela tem que saber que a mãe está apanhando, que alguma coisa está errada na relação, que alguma coisa está errada na família, e aí tem que ser trabalhado isso. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente discutir isso, né? Eu concordo. E nós temos a Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia e a gente deve trabalhar isso sim, Marilda. Eu estou como presidente da comissão, né? Nós assumimos uma nova gestão agora, assumimos a gestão agora em setembro, e a gente deve dar continuidade a isso. Eu acho que nós temos que discutir essa questão de um fórum, um comitê, como é que nós vamos dar continuidade a isso. Tá bom? Bom, gente, vamos encerrando, então.
Queremos agradecer a presença de todos vocês. Tem um lanchinho na saída. O certificado vai ser disponibilizado pelo Conselho Regional, as pessoas que assinaram a lista e fizeram a inscrição, ok? Nós ainda temos mais um evento nesse mês, que é o nosso Cineclube, no 3º sábado do mês. Vocês poderão entrar no site do Conselho e ver o tema do filme, né? Então, muito obrigada e que vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigada, gente.